cuidado. Hoje a gente vem falar a respeito de ansiedade infantil. E mais do que falar sobre ansiedade infantil, na verdade, que todo mundo tem conversado, buscado esclarecer a respeito disso nesse período, principalmente pós-pandemia, finalizando nesse contexto, a gente precisa trazer estratégias efetivas para as pessoas. E é dentro desse pensamento que eu venho apresentar a Caixa da Preocupação. A Caixa da Preocupação é um recurso digital com base na abordagem cognitivo-comportamental para ajudar o manejo da ansiedade de crianças de 5 a 12 anos. Então, eu vou hoje trazer para vocês e vou colocar direto para vocês algumas questões, tá legal? Primeiro, eu quero agradecer a participação, dizer que para mim é uma alegria compartilhar psicoeducação. Aqueles que já me conheceram enquanto alunos, acadêmicos, aqueles que me conheceram nessa jornada aí, que somos 27 anos, trabalhando pela saúde mental, sabem que eu estou fazendo o que mais amo, que é produzir psicoeducação para as famílias. Esse recurso, gente, ele é muito especial para mim, em primeiro lugar. Por quê? Porque ele não é específico somente para os profissionais de saúde mental. Ele é um produto que vai servir para você que trabalha nas escolas, nas demandas naturais do dia a dia, para você que trabalha em ministérios, na igreja da criança, do adolescente, para você que está em alguma comunidade precisando de uma ajuda efetiva para ajudar crianças com ansiedade, famílias a compreender e treinar habilidades socioemocionais. A pandemia trouxe um cenário catastrófico. Nossas crianças ficaram reclusas por 2 anos praticamente, diante a telas, consumindo conteúdo digital de toda a natureza. Eu não vou poder adentrar nessa seara, falar a respeito disso. Eu vou trazer aqui uma das soluções que nós podemos lançar mão de forma prática, que é um treino de habilidade socioemocional através de um recurso. São vários recursos que a gente pode usar. Esse é um. Eu quero te apresentar. Mas antes de te apresentar, eu preciso conversar um pouquinho, de forma muito breve, com você, a respeito da questão da maturação cerebral, porque senão não faz sentido. Por que apresentar um treino para uma criança de habilidade socioemocional, mais especificamente um treino de reestruturação cognitiva, um treino que vai exigir a parceria sua, simplesmente porque ela não pode sozinha. Nós vamos ver aqui um videozinho simples que eu trouxe para vocês. Ele mostra a maturação cerebral. Vocês estão vendo o cérebro. Esse cérebro, ele segue um desenvolvimento. Isso acontece para todos nós. Há estruturas no nosso cérebro relacionadas a funções. Eu não vou falar sobre isso hoje. A neurociência já nos fala há algum tempo que a maturação cerebral se dá do lobo posterior para o anterior frontal, o lobo pré-frontal, responsável por funções executivas, como o pensamento, né, como o raciocínio. E eu trouxe essa pequena apresentaçãozinha inicial para a gente refletir. Por que nós percebemos dificuldade no controle inibitório das crianças? Porque são tão impulsivas. Porque tem tanta dificuldade de regular emoções. Isso, gente, se dá porque essa maturação não está formada e ela precisa aprender. Se eu perguntar para vocês, a gente vai encontrar gente aí que tem bem mais idade e não tem regulação emocional, por vários motivos. Vários fatores. Existe um fator que eu preciso salientar aqui, que é um fator relacionado a uma questão biológica nossa. Muitos de nós carregamos uma vulnerabilidade biológica que nos faz perceber os estímulos e responder a eles de uma forma diferente. Trocando em palavras, a gente percebe o quê? São indivíduos hipersensíveis. Nós também não vamos entrar aqui na seara do contexto, da era e de tudo mais.
nós precisamos trabalhar com fatos, precisamos ajudar esses indivíduos hipersensíveis, essas crianças que são mais vulneráveis, e precisamos ajudar as crianças, de um modo geral, que estão absolutamente com o limiar à frustração reduzido. O cenário proporciona isso. Você se lembra na época que o seu pai assistia televisão e quando ele falava a respeito dos programas que ele assistia na época dele, ele precisava esperar o comercial, eu precisava esperar o intervalo do desenho que eu assistia para completar o entendimento daquele desenho. Hoje, as crianças aceleram em 1.5, 1.75, 2 a velocidade dos vídeos. Isso tem um preço, gente. Isso tem a ver com uma resposta adiante, que é o nosso controle inibitório, a nossa tolerância ao mal-estar, a nosso limiar à frustração. Então, dentro desse contexto, a gente pode ter outros momentos para conversar a respeito de várias questões que estão aí por trás. A hipersensibilidade, a irritabilidade, né? A compulsividade, vários comportamentos associados à não habilidade desenvolvida, que pode estar ligada a fatores biológicos, né? Pode estar ligada a fatores sociais, de convivência, comportamentais, e, lógico, esses fatores estão todos associados, porque o comportamento, ele nunca vai ser determinado por uma única variável. Todo comportamento humano segue a lógica da multideterminação dos fatores, tá, gente? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Quero dizer que a trajetória como psicóloga clínica, como ludoterapeuta, como psicóloga educacional, por esses 27 anos aí decorrido, me trazem aqui para que nós possamos formar uma rede de apoio e compartilhar a psicoeducação com a nossa comunidade. Nós sabemos que o acesso ao psicólogo não é fácil e nem possível para a maioria das crianças e famílias. Por isso, nós, profissionais da saúde mental, precisamos, como compromisso social, devolver à nossa sociedade, às famílias, à comunidade, ferramentas, psicoeducações, auxílio, estender a mão, para que a gente possa, de alguma forma, diminuir esse sofrimento, ajudar o desenvolvimento dessas habilidades. Estou muito feliz, quero agradecer a participação de vocês que estão aqui, e eu vou explicar, então, qual é essa proposta. Primeiro, para que vocês entendam, em 2018, eu coloquei à prática um sonho, que era criar a Estimare Psicologia, uma empresa para produzir psicoeducações e promover, né, potencialização de valores. E nesse projeto, eu não sabia que a pandemia um dia ia chegar. Eu criei a Estimare em 2018 e logo em seguida fomos deparados com a pandemia. O cenário falou com muitos de nós e comigo falou assim: corre e faz a sua parte. Tenta ajudar através de recursos digitais, dando ferramentas em qualquer lugar do mundo onde pessoas possam acessar e compartilhar e multiplicar. Então, esse é um sonho sendo realizado. Há algum tempo eu já venho produzindo e vendendo recursos e dando mentoria no treinamento e no uso dessas ferramentas. Então, agora a gente vai conhecer a proposta desse treinamento, a Caixa da Preocupação. Eu quero dizer para vocês que esse e-book, preparado com muito carinho para vocês, ele contempla 2 estratégias de manejo terapêutico da abordagem cognitivo-comportamental. A essência da estratégia não é minha, é da terapia cognitivo-comportamental. O que eu fiz foi traduzir para um recurso digital, trazer uma linguagem lúdica, trazer um formato e, principalmente, uma acessibilidade para que alcance o maior número de famílias. Por isso, ele está lá no nosso site, disponível numa oferta especial. Então, vamos entender aí essa estratégia preparada para vocês. Caixa da Preocupação, ele vai trazer a explicação a respeito de uma forma
breve e numa linguagem acessível às famílias, às comunidades, ao filho. Você pode usar no seu consultório para a psicoeducação do seu cliente, você pode usar na comunidade para orientação das famílias, você pode usar no ministério, como eu falei, para trabalhar a prevenção da ansiedade infantil e o manejo, mais do que a prevenção, ensinar uma estratégia para manejar essa ansiedade e ajudar a criança a aprender a lidar com o mal-estar, a desenvolver a habilidade de tolerância ao mal-estar, desenvolver limiar à frustração. Então, a gente, no e-book, a gente vai ter uma sequência. Eu vou voltar aqui no índice só para mostrar para vocês o que a gente fez, né? Esse formato aí. Então, você vai ter explicando que Caixa da Preocupação foi traduzido para que a criança a recebesse como um jogo. E o jogo, gente, como todo jogo, ele tem fases, né? Ou tem etapas. E o nosso jogo tem 2 fases. E nessas fases a gente vai ter alguns desafios. Então a gente vai agora, antes da gente ver o e-book, a gente vai assistir o vídeo para que vocês entendam o contexto e aí a gente vai tirar as dúvidas para que vocês possam compreender essa ferramenta de uma forma muito clara. Ela é muito simples de ser aplicada. Nós vamos assistir o videozinho de chamada para a Caixa da Preocupação que eu fiz. Caixa da Preocupação, uma atividade que vai ajudar pais e filhos no manejo da ansiedade lá em casa. Olá, família! Hoje eu estou aqui pela Estimale para compartilhar com você uma atividade para que você realize com a sua criança, na escola, na clínica, em casa. Acompanhe o vídeo. Antes da gente começar, eu vou te pedir para se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, compartilhar, tocar o sininho para sempre que tiver uma novidade você seja avisado e me ajudar aqui no canal a produzir mais dicas, mais psicoeducação para o sofá da sua casa. Sua criança anda chorando muito, reclamando muito mais do que o normal, insegura, grudada em você, só dorme se estiver fisicamente ligada a você, ela pode estar demonstrando ansiedade. Então vamos para a atividade que pode te ajudar lá em casa. Você vai precisar de uma caixa, que pode ser uma caixa de sapato, pode ser uma caixa de camisa, pode ser um baúzinho se você tiver, fica bem legal com um baú. E o que a gente vai propor é um jogo com a criança. Você vai dizer para ela: que tal fazermos um jogo? Eu percebo que você anda muito preocupada e eu tenho um jogo muito legal que chama Caixa da Preocupação. Eu vou precisar que você me ajude para montar essa caixa. Você me ajuda? Realizar essa atividade, gente, é também um exercício de atenção plena, um cultivo de mindfulness. Ali você e a sua criança poderão desfrutar de um momento único, onde estarão conectadas pelo circuito da sensação aos materiais, às sensações, da produção e decoração dessa atividade. Essa atividade, ela só tem sentido se você realizá-la com plena atenção. Se você compreender que existe uma intenção, um propósito nela, que é ajudar sua criança a lidar com o mal-estar. Reserve alguns materiais para você e sua criança decorarem essa caixa. Então, questione como ela gostaria de decorar, com adesivos, com um desenho que ela mesma pode produzir, com uma pintura feita a 4 mãos, você e ela. Como você vai decorar essa caixa? Ela precisa ter significado. A Caixa da Preocupação, ela passa por fases. No primeiro momento, ela se chama Caixa da Preocupação, porque sua criança ainda tem uma necessidade muito grande de expor a todo momento o que sente e pensa e não está conseguindo através de palavras, desenhos ou ações. Então a caixa vai servir de canal para que ela possa expressar tudo isso. Com o tempo, essa criança já bem mais aliviada, se sentindo bem mais atendida,
ela vai transformar o que ela vai deixar lá dentro. E por isso a gente sugere para a segunda fase mudar de nome a caixa. A caixa então deve passar a ter o nome da criança. Por exemplo, caixa da Manu, caixa do Rafa. Entenderam? Você não precisa usar essa caixa só para a condição que eu inicialmente expliquei. Então vai lá, faz a caixa quanto à criança. Não te esquece que é importante combinar o horário para que ela suporte, aprenda a lidar com a frustração da espera, mas que você também vai cumprir com o horário combinado, ok? Outra dica, dá para fazer também com os irmãos. Você fique à vontade, faça caixas aí para suas crianças, tá bom? Um beijo grande e até. É isso, então, essa proposta é a proposta inicial da fase 1, construir com a criança uma caixa. Existem inúmeros benefícios só no desenvolvimento, na proposta, no manejo e no acompanhamento dessa ferramenta. Eu usei essa ferramenta por muitos anos no consultório e entendi que ela pode ser sugerida também no recurso digital e que ela pode chegar a muito mais lares de uma forma acessível. Então, a proposta inicial, a gente vai olhar para o e-book de novo agora, é construir com a criança, explicar para ela. Mas antes, você precisa no e-book se certificar quais os objetivos dessa primeira fase. Eu quero mostrar para você aqui que no e-book eu destaquei objetivos da primeira fase. Nesses objetivos, precisa estar muito claro para você por que eu vou usar isso, quais as habilidades minha criança vai desenvolver a partir do uso dessa ferramenta comigo. Então, existe benefício para a criança e benefício para você, adulto. Para a criança, ela vai aprender a habilidade de efetividade interpessoal. Ela vai aprender a expressar o que pensa, sente para você. Habilidade essa que fica comprometida quando estamos estressados, quando estamos deprimidos, quando estamos passando por uma dificuldade de regulação emocional. E a criança que ainda não escreve vai fazer isso com desenho. Nesse sentido, eu orientei que ela pode ser usada de 5 anos já. Então, se essa criança ainda não escreve, que nem é esperado que se escreva, né? Algumas já escrevem, mas fique tranquilo você, se sua criança não escreve, está tudo bem, ela pode estar realizando um desenho. E o adulto, o que ganha? Você vai desenvolver uma habilidade essencial para a formação de uma autoestima equilibrada do seu filho, que é a validação das emoções. E também vai desenvolver aquela habilidade importante, que é o encorajamento do enfrentamento da realidade como se apresenta. Eu quero fazer um parêntese aqui para que você entenda que validar não é concordar, que validar não é dizer que você concorda com o erro do outro. Validar é reconhecer, é demonstrar que eu reconheço o fato de você estar, por exemplo, chorando, triste, irritado. Isso faz toda a diferença. Para quem tem dúvida, acompanha no canal. Existe uma série gravada sobre validação para que vocês possam aí aproveitar e usar também com psicoeducação. Então, você vai desenvolver essa habilidade com essa criança e a criança a dela. Aí seguem orientações como o uso dos recursos, materiais, né? Como você vai se comportar naquele momento, bem descrito de uma forma simples para que a família compreenda que vai receber. Uma linguagem acessível à família. Essa é uma psicoeducação para você usar com a família da criança. Nós vamos passar para os objetivos da fase 2 agora. Vocês vão ter orientações nesse e-book sobre ansiedade, sobre o manejo dela, a importância, uma série de coisas. Mas hoje eu estou sendo específica em como usar, tá? Os objetivos da fase 2 já são
mais elaborados. Por quê? Como eu expliquei no vídeo, com o uso da caixa, todos os dias, no horário combinado, a sua criança vai sentar com você, ou com seu cliente, ou com a pessoa que você orientou, e ela vai mostrar aquele desenho. Vai ter oportunidade de conversar a respeito do que ela escreveu, talvez, do que a deixou preocupada naquele dia. Recebendo essa condição, esse acolhimento e toda essa validação recorrentemente, vai chegar uma hora que você vai perceber, é fantástico isso, que as preocupações passam a mudar, elas diminuem a intensidade e a frequência e passam a surgir ideias diferentes da criança. Elas começam a desenhar coisas do dia, desenhos que viram, situações boas que conviveram, sonhos que tiveram. E quando chega nesse momento que você percebe essa transição, é hora de passar para a fase 2. E aí a gente vai desafiar essa criança para que ela desenvolva essa habilidade maior através de uma estratégia terapêutica que chama pensamento lagarta e pensamento borboleta. Nós vamos assistir o vídeo agora, e é o vídeo que você vai assistir com ela. Primeiramente, você vai se familiarizar e depois você vai assistir com a família, com a comunidade, com a criança, e vai dar a essa família a possibilidade dela assistir quantas vezes ela precisar, porque se é uma habilidade, assim como andar de bicicleta, você vai precisar treinar. Assim é a cognição. Ela não é diferente. Habilidades socioemocionais precisam de treino também. Então, a gente vai assistir o videozinho agora. Eu quero que vocês assistam para poder tirar dúvidas em seguida. Olá, turma! Eu sou Simone Brandão. Estou aqui para mais uma psicoeducação. Para te ajudar a memorizar, nós vamos lembrar do ciclo de vida de uma borboleta. Isso vai ajudar você a identificar pensamentos lagarta e pensamentos borboleta. Fase 1. Ovos da borboleta. Nesta fase, a borboleta deposita seus ovos em uma folha ou em algum lugar, e ali esses ovos vão crescendo até alcançarem o tamanho de uma larva. E aí a gente já está vendo que ele já está seguindo para a segunda fase. Vamos ver? Fase 2. Larva ou lagarta. Nessa fase, aquele ovo já cresceu e já se transformou numa lagarta. Essa lagarta ainda é pequenininha e ela vai crescendo na medida que for se alimentando e os dias forem passando. A lagarta, por maior que seja, arrasta-se. Seu campo de visão é limitado, pequeno. A noção de realidade de uma lagarta se resume à área onde ela está, ao momento onde ela está. Ela, dessa forma, não consegue perceber que possam existir outros fatores relacionados ao seu aqui e agora. No final da fase 2, a nossa lagarta já está crescida, no seu tamanho adulto. E ali, ela, em transição para a fase 3, vai buscar um lugar onde vai se fixar num local chamado casulo. O nome dessa fase se chama crisálida. A lagarta vai ficar ali envolta no casulo e durante esse tempo ela vai desenvolver asas. Isso mesmo, a lagarta vai se transformar numa linda borboleta. Observe. Chegamos à fase 4 do desenvolvimento de uma lagarta. Ela se transformou numa linda borboleta. Ficou por tempo num casulo e agora saiu, abrindo suas asinhas e voando pelo mundo. Agora, a visão da borboleta se torna mais ampla, maior. A borboleta pode voar,
alcançar lugares bem mais distantes do que a lagarta e conhecer detalhes do mundo que antes ela não conhecia. Agora vamos falar sobre pensamento lagarta. Eu trouxe aqui um pensamento para você refletir, um pensamento comum entre os alunos. Eu dei oi para ele, mas ele não respondeu. Acho que ele não quer ser meu amigo. Esse pensamento é um pensamento lagarta. Você consegue identificar por quê? Agora observe-se o que você sente e faz quando tem um pensamento lagarta. Geralmente, quando temos pensamento lagarta, nos sentimos mal, ficamos tristes, chateados, irritados. Às vezes nos fechamos, choramos. Temos pensamentos que provocam emoções e reações negativas. Essa é a principal característica do pensamento lagarta. Observe agora como é um pensamento borboleta. No mesmo exemplo, eu dei oi e ele não respondeu. Pode ser que estivesse desatento. Tudo bem, depois nos falamos. A borboleta tem como perceber detalhes que, como lagarta, não perceberia. Vamos à prática? Vamos à prática. Você vai precisar de lápis, borracha e uma folha de papel. A dica que eu dou é que você tente lembrar a última vez que você ficou chateado, irritado. E você escreva essa situação. O que aconteceu? E escreva aí o que você pensou sobre isso. Mas também anote como você se sentiu e o que você fez depois disso. Questione-se. Questionar-se é fazer perguntas, é usar a nossa mente para buscar evidências como pequenos detetives. Vamos buscar entender se esse pensamento de fato é verdade ou se ele tem força de verdade, mas ele não é. Para que a gente consiga descobrir isso, nós precisamos de algumas ações. E uma delas é checar os fatos. Você pode simplesmente chegar até seu amigo e perguntar. Por exemplo, eu estive hoje mais cedo, cumprimentei você e vi que você não respondeu. Tá tudo bem? Veja que com uma simples pergunta você pode esclarecer a situação para você e pode se libertar de um pensamento lagarta que te faz sentir mal, triste, chateado e até acreditar que perdeu a amizade. Agora vamos nos observar. Nós vamos nos observar diante de um pensamento lagarta e diante de um pensamento borboleta. Eu convido você a observar como você se sente, como você fica, como o seu corpo percebe, o que você tem vontade de fazer depois que você tem um pensamento lagarta e depois que você tem um pensamento borboleta. Vamos lá? Lembre-se que todos nós caímos em armadilhas mentais e temos pensamentos lagarta. Agora, o que precisamos fazer é, assim como treinamos futebol, música e todas as outras habilidades, precisamos também treinar as nossas mentes questionando-se, colocando esses pensamentos no lugar onde possamos checar os fatos. Quando você faz isso e tem um pensamento mais tranquilo, como você se sente? Todos nós temos uma régua emocional, então avalie como estava a sua emoção com o pensamento lagarta de 0 a 10. E agora? Qual é a nota que você dá para o pensamento borboleta? Quando a nossa mente observa essa mudança, esse estado emocional mais tranquilo, mais equilibrado, ela tem a oportunidade de registrar uma habilidade. E quanto mais você treinar seus pensamentos borboleta,
mais agilidade você vai ter em acionar essa visão. Bom treino e até mais! Esse é o treino Pensamento Lagarto e Borboleta, que você vai ter acesso no link que está incluso lá no e-book. O e-book traz, deixa eu mostrar para vocês aí o e-book novamente. Eu quero mostrar primeiramente a página que há o link daquele primeiro vídeo, para que vocês saibam que está no recurso que a gente está disponibilizando à venda na loja do nosso site, e também tem o link desse segundo recurso da fase 2, somente 8 minutinhos, se eu não me engano, rápido você faz a psicoeducação com a criança e em seguida você faz o treino. Agora eu quero mostrar para vocês o que vem anexo nesse e-book. Eu vou mostrar aí no próprio e-book onde ele está primeiro, para você se localizar antes de expor a explicação, ó, ele está, como o formato do e-book é retrato, né? Eu coloquei em paisagem no final dele, ó. Você vai ter a página modelo de instrução e a página de atividade para que você faça a impressão de quantas você precisar para que você possa usar com o seu cliente, e você pode fazer isso também se você faz atendimento online, como você pode fazer, né? Lógico, eu não sugiro fazer com a criança online, mas para dar orientação à família, você pode fazer o uso dessa ferramenta e expor ali na sua tela para fazer explicação, tá? Eu aconselho que com a criança você faça esse treino presencial ali, com ela, percebendo todas as emoções, percebendo as nuances, validando o sentimento, encorajando ela e dando o manejo necessário. Então, agora sim, eu quero mostrar para você a ferramenta ali, que vem anexa à atividade, tá? Eu dei um modelo para você, hora de ir para a escola, é a situação. Então, isso é um treino chamado em terapia cognitivo-comportamental de treino de reestruturação cognitiva. A gente vai encontrar a situação aonde emergiu um pensamento disfuncional e a gente vai ajudar a criança a nomear a emoção, o que ela sente, registrar o que ela sentiu, né, e o que ela fez, e também fazer o registro da regra emocional para que ela possa se distanciando do calor da emoção, lá com o recurso, com papel, lápis, ela possa observar o seu corpo, as emoções, observar como ela estava se sentindo lá no momento onde ela viveu a situação, e agora, após checar os fatos, após se revestir de um pequeno investigador, eu vejo até a cena, né? Eu acho que dá até para a gente sugerir um ato de teatro com as crianças, sabe? Eu viajo para que elas possam ser os seus investigadores, elas possam exercer essas habilidades. Então, aí no exemplo, eu coloquei um exemplo simples e comum que eu vi muito nas escolas e que eu acompanhei. Hora de ir para a escola, qual é o pensamento que a criança tem? Vou ficar só, não tenho amigos. E é esse pensamento que elicia sentimentos, provoca sentimentos. O modelo cognitivo, que é a base da terapia cognitivo-comportamental, preconiza que não é o que acontece conosco que nos faz ficar tristes ou felizes, mas como eu interpreto o que acontece comigo. É fundamental entender isso para ajudar as crianças. Então, se nós ajudarmos as crianças a fazer interpretação, a checar fatos, a identificar pensamentos disfuncionais e a buscar uma resposta alternativa, as crianças certamente vão saber enfrentar a realidade muito melhor do que elas estão enfrentando hoje, e não só elas, todos nós. Então, aí tem hora de ir para a escola, o que é que ela pensa? Vou ficar só, não tenho amigos. O que ela sentiu ali que ela registrou? Medo, fico triste. O que ela faz? Eu choro, fico sozinha no recreio, peço para ligar para minha mãe, me buscar. Isso é um exemplo real, recorrente, tá, gente? Nas escolas.
E na régua, ela colocou ali 1, quando ela esteve com alguém que a acolheu e escutou para trabalhar. E aí, na proposta de reestruturação, você repete a situação na linha abaixo, porém você convida, depois que ela assistiu o vídeo, você convida ela a refletir num pensamento borboleta. O que eu não estou considerando dessa situação? Será que esse pensamento que eu estou tendo, ele realmente é verdade? Ou ele tem força de verdade, mas não é? Será que realmente eu não tenho nenhum amigo? Será que ninguém fala comigo? E se eu for falar com eles? Então, assim, a gente precisa encorajar. Pelo fato das crianças não terem maturidade ainda, a maturação cerebral, elas não têm prospecção desenvolvida, elas não têm pensamento de planejamento e consequência. Somos nós adultos que precisamos ajudá-las, validando suas emoções e encorajando-as na direção da realidade que se apresenta diante delas. Agora, como fazer isso é que é o pulo do gato. Porque às vezes a gente só valida e às vezes a gente só encoraja. Não funciona. Nós precisamos associar essas duas ferramentas poderosas e ajudá-las a fazer perguntas, usar a lógica, a mente. Coisa que hoje, né, parece que não preciso usar a mente, não preciso questionar, não preciso buscar entender que há outras possibilidades a não ser que não seja a que eu agora tive na hora que eu fui frustrada. Então, assim, nós temos que ajudá-las com calma a fazer isso. Então, no exemplo, ela já traz, mesmo sentindo medo, eu vou tentar. Vou tentar fazer amizade com alguém da turma. Eu posso pedir ajuda para a professora. Eu fiz questão de registrar esse último período. Posso pedir ajuda para a professora, porque nós precisamos nos implicar, ajudar as crianças. Existem casos que a criança não vai precisar que você vá lá com ela praticamente, mas tem casos que sim. E qual é o problema? A gente vai dessensibilizando sistematicamente até que ela faça isso sozinha, encorajando ela progressivamente. O que eu sinto quando eu penso dessa forma? Porque a pergunta aí, o que sinto, é a respeito desse pensamento borboleta. Eu me sinto bem e fico feliz por saber que posso contar com a professora quando eu precisar de ajuda. Olha que legal a importância social, gente, o papel do outro. Sempre é. A dica sempre vai ser: ok, voltou, né? A dica vai ser sempre: vamos ajudar a criança a buscar aquele momento onde ela estava bem, de repente ela ficou chateada. Ela estava feliz, de repente ela se percebeu estranha, triste. É naquele momento que você consegue ajudá-la a encontrar o pensamento disfuncional, ou, na linguagem da criança, o pensamento lagarta. Tá bom, gente? Eu sei que deu uma cortada no vídeo por conta de cair a transmissão, mas a gente consegue, vocês conseguem ter acesso a esse vídeo no nosso site para visualizar o vídeo, tá? Mesmo antes de adquirir o produto, você consegue assistir o vídeo, todos os 2 vídeos vocês conseguem ver, assistir. Eu coloquei, eu subi para o site para que as pessoas possam ver o vídeo antes de adquirir a ferramenta. Tá legal? Então, a ferramenta basicamente é um recurso de psicoeducação para ajudar no manejo da ansiedade. Como treino de habilidade socioemocional, você vai precisar ser perseverante, ser paciente e, acima de tudo, agir com muito amor. Lembrando que amor não é sentimento, amor é atitude consciente e intencional. Então, eu convido vocês,
nesse processo de amar o próximo, fazer uso de esse e outros recursos que você já tem, que nós vamos encontrar. E eu quero avisar vocês aqui na live que nós vamos estar solicitando para quem for estudante que se manifeste no grupo lá no WhatsApp, que nós vamos dar um comprovante, né, um certificado, na verdade, de participação desse webinar aqui, desse treinamento da Caixa. Então, você pode se manifestar lá, nós vamos colocar um link para que você possa... nós vamos enviar para você, nós vamos precisar do seu e-mail, e eu preciso muito do seu feedback, porque a Estimar está em pleno vapor, produzindo muita psicoeducação. E eu preciso saber o que você precisa. O que você precisa de psicoeducação? Pode ser aquela que você já tem, mas ela ainda não está no formato digital. Compreende? Pode ser aquela ideia que você teve, mas você ainda não dispõe de habilidade, não tem tempo. Fala com a gente, que a gente pode produzir. E uma coisa eu preciso explicar para vocês rapidinho antes de acabar. Todo o recurso que eu disponibilizo, a visualização no site, ele vem com selo, example. Eu coloco um selo, mas no recurso que chega para você em download no seu e-mail, porque você recebe o recurso no seu e-mail, não vai com selo, tá, gente? Fiquem tranquilos. Aquilo é para preservar a nossa comercialização exclusiva através do site e através da Estimar Psicologia. E, mais uma vez, eu reforço a gratidão.